Queridos, sejam bem-vindos. Boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Se você está assistindo esse replay dessa live, seja bem-vindo aqui. A gente está aqui para falar hoje sobre alcance orgânico, ou melhor, crescimento orgânico para infoprodutores, né? Como os infoprodutores podem, os experts online, podem crescer a sua base de pessoas com alcance orgânico. Fala, Matheus, que saudade, meu caro. Bom te ver por aqui, cara. Eunice por aí também, Cleire, pessoal das antigas, Alan, cara, que louco. Eu abro a live e parece um monte de gente que eu não vejo nunca, mas aqui vocês aparecem, né? Que bom, cara, tô feliz que vocês estão por aqui, tá bom? Muito bom ver vocês, espero que vocês estejam todos bem. Gente, então é o seguinte, vamos começar direto com o nosso conteúdo, tá bom? Primeira coisa que a gente vai conversar, o assunto de hoje, a gente vai conversar sobre como criar uma audiência ou como aumentar a sua audiência sem ter que gastar anúncios, né? Sem ter que gastar dinheiro de fato para divulgar o seu conteúdo. Ou seja, como crescer de maneira orgânica, né? E já vou começar dizendo que sim, hoje, estratégia de crescimento orgânico para infoprodutores. Esse é o tema que a gente colocou aqui, tá? Então, hoje foi louco porque eu tava aqui vendo no Instagram e aí apareceu um vídeo para mim de um cara dizendo... uma palestra em inglês, eu não sei na verdade de onde foi só um pedaço assim, né, dessa palestra que apareceu, e o cara falava o seguinte: antes de 2010 mais ou menos ali, né, até 2010, os posts que a gente fazia no Facebook na época, né, porque o Facebook era o que tinha como principal e tal, o Instagram não sei nem se existia, né, os posts que a gente fazia, eles tinham uma ordem. Então, você postou, vai aparecer para a pessoa que te segue em algum momento naquele dia, né? Então ele entrava numa fila, basicamente, né? Então imagina, o fulano postou às 9 horas, o outro postou às 9h01, o outro seguidor seu postou, a outra pessoa que você segue postou às 9h02 e assim vai e tal. Ele entrando numa fila, basicamente, né? E esses posts iam aparecendo cronologicamente para você, né? Até que houve uma mudança no algoritmo, né? Algo foi alterado lá, porque o pessoal percebeu que dependendo do post que a gente assistia, né, dependendo do conteúdo que a gente via lá na rede social, a gente ficava mais aqui ou não. Dependendo do que a gente via, então a gente ficava mais tempo aqui dentro ou não, certo? E aí isso mudou tudo. Por quê? Porque eles começaram então a ranquear os posts, ou melhor, a colocar em ordem, não cronológica mais, colocar isso em ordem de qual é o post que retém mais o usuário dentro da plataforma. Por quê? Porque, lógico, né, é interessante para o negócio deles. Quanto mais tempo você fica aqui, mais você vê anúncios, mais eles conseguem monetizar a tua presença aqui. Porque hoje você não paga para estar aqui, certo? Ninguém paga para usar uma rede social. Pelo menos, né, não nessas daqui que a gente tá, não no Instagram, né? Mas alguém tá pagando essa conta, amigo. E quem tá pagando essa conta é quem? Somos nós, infoprodutores, que pagamos os anúncios para atingir a nossa audiência, né? Inclusive, outra coisa que é interessante pensar é que, do ponto de vista da plataforma, né, das plataformas de mídias sociais, se você consegue alcançar todo mundo que te segue postando de maneira orgânica, para que você vai pagar para criar um anúncio, gastar dinheiro, gastar tempo, gastar energia para fazer o seu post chegar em mais gente, né? Por que você gastaria dinheiro? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar os melhores posts que atraem minha audiência para cá, e aí com isso eu faço as pessoas então começarem a me seguir, e aí na hora que elas me seguirem, elas vão receber os meus conteúdos de graça, né? Eu não preciso gastar nada para elas receberem meu conteúdo. Isso é como funcionava ali até 2010. Até que, por vários motivos, entre eles muita gente entrou na plataforma, não dava mais, você segue 5.000 pessoas, né? Como é que você vai ter 5.000 posts de cada uma das pessoas, cada um às vezes posta 2, cara, você não vai ver tudo, né? Então o algoritmo, com a desculpa ou com o argumento, melhor dizendo, de que ele deveria te mostrar aquilo que é mais relevante para você, né? E é verdade, né? Porque quanto mais relevante para você for o conteúdo, mais você assiste daquele conteúdo, ou seja, o teu engajamento é sim uma métrica de relevância do conteúdo para você, né? Se você tem um engajamento alto com um post, significa que aquele post te trouxe algo de valor, te trouxe alguma coisa, fez pelo menos você, não necessariamente de valor, né? Mas pelo menos reteve sua atenção. E aí, gente, mudou tudo. Aí o jogo mudou completamente. Porque aí não é mais só você seguir alguém e
você já deu a sua bandeirinha de interesse para aquela pessoa e aí aquela pessoa vai sempre ser mostrada para você quando ela postar. Isso não acontece mais. O que acontece a partir de agora é, eu vou mostrar para você o tipo de post que você está engajando agora. E cada vez mais, se vocês começarem a prestar atenção, por exemplo, nas outras plataformas, né? Que o Instagram acaba importando para cá muito do que ele vê fora, né? E muito do que funciona em outros lugares. É aquela coisa, né, gente? Se o concorrente está fazendo uma coisa que funciona, você pode simplesmente copiar aquilo que está funcionando para ele e agregar ao seu jeito de fazer as coisas, né? Isso aqui que nós estamos fazendo agora foi algo que não existia, né? Ou seja, uma live como essa não existia no Instagram. E eles trouxeram como uma feature nova. Eu não sei se eles viram isso em outro lugar ou não, né? Mas, enfim, trouxeram como uma feature nova, né? Michael Risse, ei, meu amigo, bem-vindo aí, cara. Saudade de ti. Esse aqui parece, quando entra a galera aqui, parece rádio, né? Sabe quando você fala, a galera vai falando assim, um beijo aí pro fulano da churrascaria do sei lá onde, né? Parece isso, né? Enfim. Então, o algoritmo mudou completamente o jogo quando ele entrou em vigor, tirando a cronologia e entrando então a relevância do post para você, certo? Então a coisa mudou, beleza. E aí o que aconteceu de fato com o tipo de conteúdo? Agora não era mais interessante você, como um produtor de conteúdo, ou como um infoprodutor, ou como um expert, criar um conteúdo que seja aquilo que você gostaria de dizer. Não é mais algo que você tá, sei lá, com vontade de fazer aquele conteúdo e você vai lá e faz. Não é necessariamente o melhor tipo de conteúdo para engajamento, para atrair mais pessoas para o seu perfil ou para engajar a sua audiência. Agora, existe uma métrica. E essa métrica é, quanto mais o seu conteúdo retém as pessoas na plataforma, mais ele vai ser mostrado, mais gente vai saber que você existe. E mais o seu próprio público vai ver o seu conteúdo, né? Por exemplo, eu tenho 53 mil seguidores. Neste exato momento tem, sei lá, 7 pessoas nessa live. Por que não tem? O Instagram estava mostrando aqui que tinham 900 e tralalá pessoas presentes, né, no Instagram na hora que eu liguei então essa live. Por que não tem aqui, sei lá, 300 pessoas, 500 pessoas, que seja 1000 pessoas, sei lá, tanto faz. Por que não tem esse número de pessoas aqui? Porque o Instagram ainda não entendeu pelos algoritmos dele que essa live é absurdamente relevante para todo mundo, ou ainda que ela seja relevante, que ela é mais relevante para todo mundo que está no Instagram agora que me segue do que qualquer outro conteúdo. Ou seja, o meu tá ali na fila, assim como muitos de nós, né, gente? Todos nós aqui temos isso. Então o meu tá ali na fila lá pro final, né? Ou lá pro meio, sei lá. E se eu tô aparecendo, por exemplo, se você tá me vendo aqui, é porque de alguma maneira este conteúdo apareceu para você, você foi notificado de alguma forma e você entrou aqui. E aí você falou, olha só, o Rafa tá fazendo live, deixa eu ver o que tá acontecendo lá, certo? É assim que funciona o jogo hoje. Então é importante a gente saber disso. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente produz um conteúdo de maneira, e a gente quer que ele funcione de maneira orgânica para atrair o nosso público, a gente pensa, o que eu preciso dizer, ou o que eu gostaria de dizer para o meu público, que é relevante, que faz sentido, que pode ser importante para eles, ainda que eles não saibam muitas vezes que é importante para eles, né? Mas o que eu poderia dizer para conversar com essa galera hoje, certo? Então não é mais esse o jogo. Agora o jogo é, o que o Instagram precisa que eu faça para que o meu post comece a ser mostrado para mais pessoas? Percebe como muda completamente o jogo? Agora, galera, a gente trabalha para o Instagram. Agora, a gente está aqui para criar um conteúdo que faz as pessoas ficarem na plataforma. Né? Olha que louco. Então, o Instagram criou então o quê? Um monte de gente que trabalha de graça para ele. Né? Nesse momento, por exemplo, eu tenho feito várias lives aqui. Cada live leva, sei lá, 1 hora, 40 minutos e tal. E este exato momento, eu estou aqui trabalhando para o Instagram, retendo vocês aqui dentro da plataforma, né? Eu estou dentro da plataforma e vocês também. E aí vocês provavelmente vão ser mais impactados por mais anúncios. O Instagram vai ganhar mais dinheiro porque a gente está conversando. Olha que doido, né? Agora, eu não necessariamente vou ganhar mais dinheiro, a não ser que eu venda alguma coisa. Que nem sempre é algo garantido. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que apareça alguém que queira comprar de mim aqui, pode ser que não, né? Então, esse é o jogo agora. O jogo de crescer organicamente mudou completamente. E aí, isso trouxe, na minha opinião, coisas boas e ruins. O que foi bom?
a respeito disso? Gente, foi bom que você muitas vezes tem a ideia de que o seu conteúdo é algo interessante para as pessoas, de que aquilo que você está dizendo é algo que as pessoas querem ouvir. Mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre as pessoas querem escutar exatamente. Aliás, posso ser bem honesto? A grande maior parte das vezes o que a gente quer dizer não é necessariamente o que as pessoas querem ouvir. Essa é a verdade. Por quê? Porque, gente, a gente traz um conteúdo, quando a gente traz um conteúdo para alguém, a gente traz algo como novidade, muitas vezes. Algo como diferente do que as pessoas já estão fazendo. E você sabe qual é o tipo de conteúdo que a gente mais gosta de ver? O tipo de conteúdo que a gente mais engaja é aquele no qual a gente já sabe a resposta. É o tipo de conteúdo que a gente já tem clareza ou já se identifica com ele. É exatamente esse. Você gosta de pessoas que pensam parecido com você. Quando aparece alguém que pensa diferente de você, das duas uma. A maior parte das vezes, né? Você vai ignorar ou você vai retalhar, né? Ou você vai entrar em combate, né? E falar, não, isso aí tá errado e tal, não sei o quê. Ou você só vai ignorar e ficar quieto. E pensar com você mesmo, meu Deus, essa pessoa tá falando besteira, né? Você não necessariamente engaja. Então, quando a gente cria um conteúdo que é exatamente aquilo que a gente quer falar, mas que não necessariamente é o que as pessoas estão pensando, adivinha? Não funciona. Não funciona. Para que você possa crescer organicamente, uma das coisas que você tem que fazer é falar o que as pessoas já estão pensando. E aí, qual que é o problema disso na minha visão, né? Então, a gente está falando de pontos bons e ruins. O problema disso é que você vai continuar fazendo a mesma coisa que está todo mundo falando, que está todo mundo fazendo. É por isso que trend funciona. É por isso que quando acontece alguma coisa na mídia, todo mundo fala do assunto, né? Sei lá, aconteceu, sei lá, qualquer coisa, e aí vai 400 milhões de pessoas querendo comentar sobre aquele mesmo assunto que está todo mundo prestando atenção. Ou que está todo mundo falando, porque aquele é o assunto que está todo mundo, que é o assunto que já está na cabeça das pessoas naquele momento. Então, se você tenta trazer novidade aqui para o Instagram, a não ser que seja uma novidade que seja algo que as pessoas já queiram saber, ou melhor, que elas já até saibam e que elas queiram ver de novo, ou que elas pelo menos desconfiem e você confirma, a não ser que seja uma coisa nesse sentido, não funciona. A galera não tá nem aí, eles não querem escutar e o seu post vai perder engajamento. E aí, qual que é o problema disso, gente? O problema é que, quando a gente quer ensinar uma coisa de valor para as pessoas, especialmente quem tá aqui como infoprodutor e como expert, como alguém que ensina... Oi, Camis, bem-vinda, querida. Se você tá aqui como alguém que ensina, você vai ensinar algo que as pessoas já sabem? Não, né? Isso não tem sentido você ficar ensinando algo, querendo como um professor, como alguém que transmite conhecimento, trazer um conhecimento que a pessoa já tenha, ou falar uma coisa que as pessoas já estão fazendo. Não faz sentido. Para que você iria para a escola aprender algo que você já sabe? Você não vai, né? Então, o professor, ele tem esse desafio de te criar ou de te falar coisas que você ainda não sabe, que você ainda não se conectou, que você ainda não percebeu. É assim que a gente expande o nosso conhecimento, e essa é a missão de um professor, de um expert, de alguém que fala sobre um conteúdo específico. No meu caso, por exemplo, eu falo sobre marketing, sobre copywriting, sobre venda de infoprodutos. Esse é o meu tema, né? Esses são os temas com os quais eu converso com as pessoas. E, gente, se eu chegar aqui para vocês e conversar sobre gatilhos mentais, cara, vocês já viram isso. Vocês já sabem do que eu tô falando. A não ser que eu fale sobre gatilhos mentais de um ângulo diferente, traga uma nova visão, né? E é daí que vem aqueles ganchos que a gente coloca no começo, falando uma coisa que a pessoa já sabe, depois diz outra coisa, né? Já vou falar sobre isso. Cara, se eu falar sobre uma coisa que vocês já sabem, vocês não vão... vocês vão engajar, provavelmente. Né? Então, vocês vão falar, nossa, que legal, o Rafa falou lá sobre o gatilho mental da prova social, uau, que novidade, que coisa legal, né? Não aguento mais escutar sobre isso, mas aí a gente fala sobre isso por quê? Porque as pessoas que sabem sobre isso vão lá e comentam, conseguem contribuir com o conteúdo, conseguem fazer um comentário relevante porque elas já sabem sobre aquilo, elas conseguem conversar sobre o assunto que elas já sabem. Mas a minha missão como professor, como alguém que fala sobre coisas que enfim, como alguém que ensina algo diferente, novo, não é trazer o que já funciona.
Não é trazer o que você já sabe, é te mostrar outros caminhos, te mostrar alternativas, mostrar para você conteúdos que você ainda não tem. Se eu ficar te mostrando algo que você já sabe, que é o que provavelmente as pessoas engajariam mais, cara, de que valor eu tenho como professor? É um saco isso, né? Ninguém... Aí o que acontece? A galera esgota. Enche o saco de fazer. Não tá afim de produzir conteúdo. E eu, cara, primeiro a levantar a mão aqui. Enchi o saco de produzir conteúdo pro Instagram. Infinitas vezes. Comecei e parei, comecei e parei. Por que eu comecei e parei? Porque, pô, a galera quer... A plataforma prioriza algo que já as pessoas já sabem. Se eu tiver que ficar falando aquilo que as pessoas já sabem, e eu não tô contribuindo com ninguém. Se eu tiver que fazer trend, se eu tiver que fazer, sei lá, foto da Vogue, cara, perdão pela palavra, que merda. Que eu tô contribuindo com alguém com isso? Que tipo de conteúdo eu tô passando para as pessoas? O que elas vão aprender com isso? Ou o que eu vou contribuir com qualquer... Cara, que saco, eu não quero fazer isso. E aí, qual que é a reação do Rafael? Que eu talvez seja de vocês também, mas não sei. Mas a minha é... Eu chuto tudo isso e falo, cara, vá pro inferno, eu não vou fazer não. Não quero esse negócio. Não vou produzir conteúdo que as pessoas queiram ficar escutando, tudo igual. Não vou. Porque isso é o que engaja. Isso é o que faz a galera ficar aqui na plataforma, certo? Por outro lado, existem maneiras de você burlar isso, né? De você jogar o jogo da plataforma, de fazer as pessoas ficarem aqui e, ao mesmo tempo, ensinar algo diferente. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, né? Como é que... E aí é que talvez essa posição mais ranzinza do meu lado aqui eu esteja pagando a minha língua, né? Cara, essa live aqui, o tema que eu coloquei aqui foi como... Ó, deixa eu ver aqui, ó. O tema foi estratégias de crescimento orgânico para infoprodutores. Como aumentar a sua audiência sem gastar uma fortuna em anúncios, tá? Essa é o tema dessa live. E eu coloquei aqui em cima, ó, para infoprodutores. Por que eu fiz? A galera coloca aqui, como é que é? Não é chamando você, esqueci o nome. Você quem está te marcou, fulano te marcou. Cara, isso são o quê? Hackzinhos, estratégias que a gente usa que fazem as pessoas se engajarem com o conteúdo para que depois a gente possa trazer elas para aquilo que a gente quer. E de certa maneira, aqui vou fazer o minha culpa, né? De certa maneira, gente, o que acontece? Acontece que se você não usa a plataforma da maneira como ela quer que você use, você não vai conseguir criar um conteúdo que faça uma grande diferença para as pessoas. Infelizmente, né? Por quê? Porque senão ela não vai te mostrar para ninguém. E existe um paralelo interessante da gente olhar aqui. Quando a gente faz uma carta de vendas, uma copy, né, enfim, quando a gente faz um vídeo de lançamento, seja o que for, um conteúdo que no final faz a venda de alguma coisa, não é parecido? A gente não tem que começar... Se a gente chegar para as pessoas falando assim, você tem que comprar o meu produto e comprar o meu curso para aprender a fazer tal coisa, fazer copywriting, falar inglês, ou sei lá. Se você fala isso, as pessoas compram? Não, não compram, né? Elas não estão nem aí. Elas falam, não preciso para agora não, tal. O que a gente tem que fazer para que as pessoas possam chegar nessa conclusão? A gente precisa começar com um assunto que seja indireto, né? Que a gente precisa começar a conversa por um lugar que a pessoa já se conecte de alguma maneira, ou por um problema que ela já está vivendo, né? Então, se ela está vivendo, por exemplo, um problema de não conseguir, sei lá, ser promovida no emprego e ela trabalha numa empresa internacional, a gente pode chegar para essa pessoa e falar assim, olha só, eu vou te mostrar as 5 coisas pelas quais você não consegue ser promovido no seu emprego, né? Eu vou criar um conteúdo assim, ou um vídeo de lançamento assim, né? Então é um lançamento sobre tudo que você precisa saber para ser promovido no seu emprego, é sobre isso que a gente vai falar. E aí as pessoas entram para querer ser promovidas no seu emprego. E aí lá no meio você fala, olha, você precisa disso, e você também precisa falar inglês. Se você não falar inglês, você não vai ser promovido. E aí eu consegui fazer a pessoa pensar, cara, faz sentido esse negócio. Percebam, se eu quero vender um curso de inglês, muitas vezes falar sobre cursos de inglês não é a melhor alternativa. Se eu quero vender sobre, qualquer produto, o que eu preciso é pensar assim, o público que eu quero atingir, que para quem faz sentido eu vender, essas pessoas estão passando por quais problemas agora? Quais são as coisas que essas pessoas estão vivendo
que elas não estão conseguindo resolver, que elas estão interessadas em resolver, mas que elas ainda não estão conseguindo. Quais são essas coisas? Porque é sobre isso que eu preciso falar. É aí que eu preciso pegar e atrair as pessoas. Se eu fizer assim, eu consigo depois chamar elas para comprar o meu produto. Né? Então, por exemplo, eu tô aqui fazendo uma live sobre conteúdo orgânico para infoprodutores. Gente, eu não sou a pessoa que fala diretamente sobre produção de conteúdo orgânico. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês que se para uma das formas de você produzir um bom conteúdo orgânico é você tendo uma boa equipe, uma boa pessoa trabalhando com você na parte de copy, na parte de tráfego, de marketing, para que você possa depois ter as ideias para atrair a pessoa certa para cá. Ou seja, hoje eu presto um serviço que é, eu acompanho equipes de copywriters dos maiores players do mercado digital. Então eu faço reuniões semanais com essas pessoas, com a equipe de copy dessas pessoas, para que eu possa revisar e treinar essas pessoas toda semana. Olhar tudo que eles produziram de conteúdo, revisar tudo que eles estão fazendo e ver se o que eles estão produzindo tem sentido e vai funcionar, ou pelo menos tem a melhor chance de funcionar dentro da estratégia de marketing que eles têm. Então, basicamente, o meu maior trabalho hoje é uma consultoria, um acompanhamento de equipes de copy. É isso que eu faço hoje. Agora, se eu sair falando sobre isso por aí, geralmente não vai funcionar. O que geralmente funciona? Duas coisas. Falar que eu leio e reviso os textos de todos os textos e todos os materiais que são produzidos pela equipe de copy e conteúdo. Então, quando eu falo para a pessoa que quer me contratar ou que poderia me contratar, eu vou revisar todos os seus textos, todas as suas copies, todos os seus conteúdos, tudo aquilo que a sua equipe está produzindo, e vou ver se eles estão fazendo um bom trabalho ou não. Eu vou atuar como seu fiscal, digamos assim, né? Essa pessoa fala, puta, cara, acho que eu preciso do Rafael. Por quê? Porque ele não quer fazer isso. A dor desse cara é, eu tenho uma equipe grande de pessoas boas fazendo um bom trabalho aqui, pelo menos eu acredito que seja um bom trabalho, mas eu não tenho certeza absoluta. E eu não tenho tempo, saco, esforço, sei lá, enfim, vontade de ficar revisando todo o material que eles produzem. Mas alguém deveria estar fazendo isso. Pô, que legal, o Rafa tá me oferecendo esse negócio, então eu quero. Certo? Então, muitas vezes o que a pessoa quer é só, na minha opinião, delegar essa responsabilidade para mim. E ótimo, eu faço isso para você. Quer que eu faça isso? Joga para mim. Eu manjo de fazer isso, eu vou treinar a sua equipe, eu vou revisar os seus materiais, eu vou revisar tudo que eles estão fazendo para saber se estão fazendo um bom trabalho ou não. E vou treinar eles na prática ali, no dia a dia, para que eles possam cada vez ficar melhores. Certo? Então, se isso faz sentido para você, esse é o meu trabalho, né? Isso é uma das coisas que eu falo que faz muito sentido. E outra coisa, que é uma dor um pouco mais oculta ali, ou talvez é uma dor que não tem muito, o cara não acha muito uma forma de resolver, poxa, eu não tô feliz com a minha equipe de copy e conteúdo. Eu não tô feliz, eu não tô achando que eles estão fazendo um trabalho que é exatamente o que eu gostaria. E eu não consigo parar para ficar orientando eles. Ou quando eu paro, não adianta, eles não fazem um bom trabalho ainda assim. Então, o meu trabalho aqui se você tem uma equipe que não está performando tão bem quanto você gostaria, está mal ou está fazendo um trabalho ruim na sua visão como expert, ótimo, então me coloca lá junto com eles que eu vou fazer eles fazerem um bom trabalho. Eu vou te ajudar a reconstruir ou reorganizar essa sua equipe para que vocês possam fazer um bom trabalho na produção de copy e conteúdo. Gente, isso é o que o expert, o meu cliente, quer escutar. É esse tipo de conteúdo que eles querem escutar. Ou melhor, é esse tipo de solução que eles estão querendo comprar. Quando eu entro nas empresas, quando eles me contratam para fazer isso, adivinha? Não é necessariamente exatamente o que ele imaginava que estava acontecendo. Né? O problema, ou o buraco, digamos assim, é mais embaixo. Né? Muitas vezes o que acontece é que os experts, os infoprodutores, as empresas que contratam esses times de copy e conteúdo, não pararam para pensar o que eles querem que seja dito a respeito deles. Eles não pararam para pensar assim, cara, sobre o que vai ser o nosso Instagram, sobre o que vai ser os nossos posts, sobre qual vai ser o tema principal do nosso lançamento. Eles tentam delegar essa responsabilidade para um time de copy e conteúdo que muitas vezes, ou que na maior parte das vezes, se não todas, é menos experiente do que eles, tem menos conhecimento do negócio, tem menos conhecimento do público, tem menos conhecimento do assunto que eles estão falando. E aí, cara, na boa, fica ruim, entende? Nunca vai ser tão bom quanto o expert fazendo. Mas vem cá, se o expert não deixa claro, não dá as diretrizes, não dá
os limites, não mostra para a equipe, eu quero que vocês falem sobre esses assuntos aqui, ó, não delimitam, né, dão limite sobre os assuntos que as pessoas deveriam escrever ou deveriam criar os seus anúncios, páginas, e-mails, copies, conteúdos e etc. Se você não delimita isso, como é que a tua equipe vai saber? Como é que que os copywriters e os produtores de conteúdo que trabalham para você vão saber o que você precisa ou o que você gostaria que eles fizessem se você não fala, meu amigo? Ou melhor, antes disso, se você nem pensou necessariamente sobre isso. Se você não tem isso escrito em algum lugar. Ah, não, mas eles têm acesso ao meu Instagram, eles têm acesso aos meus cursos, eles podem ver minhas palestras, tudo bem. Mas isso é a mesma coisa que chegar para um cozinheiro e falar assim, ó, tá aqui o meu bolo, faz um igual? Aí o cara, tá, mas quanto de farinha você usou? Ah, mano, tá aqui meu bolo. Você não é cozinheiro? Se tem um bolo aqui, pega o bolo e faz um bolo igual. Tá, mas você precisa falar quanto de açúcar você usou. Cara, experimenta aí e vê se você consegue descobrir. É isso que a galera faz com a equipe de copy e conteúdo. Eles jogam na mão da galera, falam assim, tá aqui o que eu faço, faz mais do que eu tô fazendo. Fala, querido, se você não me der uma receita, ou se você não me falar por onde eu tenho que ir, como é que eu vou adivinhar? Não tem como. Inclusive, esse foi um dos grandes motivos pelos quais eu consegui ter resultado como copywriter e como alguém que atuou por trás de grandes lançamentos sua vida inteira. Porque eu não comprava isso. O cara chegava e falava assim, eu quero que você faça coisas parecidas como essa. Eu falava, então tá bom, então me mostra aqui a receita do que você está fazendo. Ah, mas eu não sei, eu fui fazendo de olho. Então tá bom, então vamos fazer de novo e a gente vai anotar tudo, porque senão eu não sei como é que você está fazendo, como é que eu vou fazer igual? Então, quando eu peitava a galera desse jeito, né, quando eu botava ordem na casa, digamos assim, e mais do que isso, né, muitas vezes isso não é intencional. Não tô falando que as pessoas fazem enfim, de má vontade e tal. Não, não é isso. Eles não fazem ideia também. Eles não sabem que tem que ser, que a gente tem que documentar ou criar, por exemplo, com absoluta clareza, uma descrição de com quem a gente está falando, que muita gente chama de avatar, de persona, etc. Ah, mas eu tenho essa descrição. É um homem de 32 anos que tem 2 filhos e mora em Curitiba. Ótimo, parabéns. Agora eu sei com quem eu estou falando realmente, né? Porque todos os homens de 32 anos que têm 2 filhos e moram em Curitiba são exatamente iguais. Pensam igual, agem da mesma maneira, têm os mesmos sonhos, os mesmos desejos, os mesmos medos. Exato. Agora eu sei. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? É por isso que essa ferramenta de avatar, que a galera muitas vezes ensina por aí, não funciona. Não adianta. Vamos lá. Quando você tá lá, você vai falar com alguém, sei lá, você mora no interior de São Paulo, você vai falar com alguém sobre, sei lá, sobre cavalos. Cara, se eu vou falar com alguém sobre cavalos, interessa qual é a idade da pessoa com quem eu estou falando. Se eu gosto de cavalo, a pessoa gosta de cavalo, a gente vai conversar de cavalos. Tanto faz se a pessoa é homem ou mulher, tem filho, não tem, mora onde ela morar, sei lá, tanto faz. Não faz a menor diferença. Não é isso que vai fazer a nossa conversa fluir, a nossa conexão acontecer. Não é a minha idade, não é o sexo, não é a cidade que você mora, não é se você tem filhos ou não. Porque o que faz sentido é o assunto que tem em comum. É aquilo que a gente tem em comum entre nós. É sobre isso que a gente tem que falar. Então, quando a gente vai descrever quem é a persona ideal do meu público, quem é o cliente ideal do meu público, ou o cliente ideal do meu produto, o que eu preciso ter clareza é sobre o que essa pessoa quer conversar. Qual é o assunto que interessa para ela? Quais são os problemas que ela está vivendo? São temas muito mais psicográficos do que demográficos, né? Então, são temas que, se eu trouxer luz para uma conversa que é sobre alguma coisa que a pessoa está vivendo na vida dela, ela para me escutar. E adivinha? Especialmente se eu falar sobre um problema que ela já sabe que tem. Então, gente, aliás, um adendo aqui de um casal que está produzindo um conteúdo espetacular e que eu acho que todo mundo aqui deveria seguir esses caras, tá? Que é a Hannah e o Aleph, tá? Então, eu não lembro qual que é o Instagram que ela tá usando, eu acho que é Hannah... Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Porque eles estão fazendo uma parada, ou mostrando um tipo de conteúdo que eu tô achando tão legal, diferente do que geralmente acontece. Ó, é Hannah Franklin, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha aqui, ó.
Então, ó, Hannah Franklin. Cara, essa menina aqui, ela e o marido dela, né? Esses dois aqui estão produzindo um conteúdo muito legal. Estão com 250 mil pessoas já, que legal, ó. Estão crescendo muito. Gente, eles estão produzindo um conteúdo espetacular sobre criação de conteúdo orgânico, ou criação de conteúdo em geral, né? E que vale muito a pena seguir esses caras. Por quê? Porque eles estão fazendo uma coisa diferente, né? Eles ensinam um método que chama IHC, que basicamente é identificação, história e conteúdo. Então, qualquer conteúdo online que eles criam, basicamente é assim, cara, primeiro eu tenho que gerar identificação com as pessoas. Então eu falo sobre alguma coisa que elas estão vivendo na vida delas, que não tenha necessariamente nada a ver com o conteúdo do que eu quero trazer para as pessoas. Então, identificação. Depois elas contam uma história que tem a ver com esse assunto que eles trouxeram na identificação e que também vai ter a ver, ou que vai conectar com o conteúdo que vai ser ensinado. E por fim, depois de tudo isso, eles ensinam alguma coisa. E aí eles trazem o conteúdo que eles querem trazer. Ou seja, eles preparam as pessoas para receber o conteúdo de maneira que elas sejam atraídas por aquilo que eles já estão vivendo. Teoricamente é difícil de entender. Se vocês assistirem os conteúdos que eles estão criando, vocês vão ver isso. IHC, história, ou melhor, identificação, história e conteúdo, né? E eu sou aluno deles e estou aprendendo muito com esses dois, que eles são maravilhosos. Aliás, curioso, né? Eu encontrei eles no evento da Eduz um tempinho atrás, né? Semana retrasada, mês passado aí, né? E aí depois eu estava no hotel, eu estava morando ali em Alphaville, eu peguei como eu sou nômade, né? Posso morar em qualquer lugar. Então eu peguei minhas coisas, mudei lá para Alphaville para ver se eu gostava de lá. Não gostei. Achei bem ruim, achei uma bosta morar em Alphaville. Mas enfim. Aí tava morando num hotel lá, fiquei um mês lá, né? E aí eu desci pra pegar uma água, os dois estavam lá também. Eu falei, caramba, velho, vocês estão em todo lugar, né? Eu vejo vocês na internet, no hotel, no evento, enfim, né? Acontece, né? É muito louco como às vezes a gente acaba trombando com as pessoas que a gente tá se conectando de alguma maneira, né? Enfim, achei muito legal. Então, abraço pra vocês, queridos Hannah e Aleph, estão mandando muito bem. Então, gente, no fim das contas, o ponto mais importante da gente entender aqui é, para que a gente possa crescer de maneira orgânica, a gente tem que tomar muito cuidado. A verdade é essa. Se você... E olha, por isso que muitas vezes é mais barato pagar. Por quê? Porque se você paga para um conteúdo chegar nas pessoas, esse conteúdo vai ter força. Uma força que organicamente ele não teria. Né? Ou seja, você dá uma burlada no próprio algoritmo. É quase como se você estivesse pagando para o Instagram e falando assim, meu, passa o meu na frente aí, né? Pega essa galera que tá fazendo orgânico e tal, joga eles de lado, deixa eu ir na sala VIP, deixa eu entrar aí na fila rápida. Você tá comprando esse tipo de coisa, né? Você não tá nem comprando a garantia de que o seu conteúdo vai chegar para todo mundo. Olha que louco, né? Porque assim, se eu compro um outdoor na estrada, eu estou comprando a garantia de que todas as pessoas que passarem por ali, pelo menos vão olhar ou vão ter a chance de ver o meu Instagram, o meu outdoor. Né? Quando eu compro um anúncio na televisão, todo mundo que está assistindo a televisão vai ver aquele anúncio. Né? Não tem como, vai passar na cara dela. Quando eu pago para o Instagram, quando eu faço um anúncio no Instagram, ele mostra para quem ele acha que tem que mostrar. Ou seja, você só está dando uma turbinada no conteúdo que você organicamente já deveria estar produzindo do ponto de vista do Instagram. Você está dando uma turbinada ali naquilo que você produziu para que ele mostre para mais gente. Mas isso não necessariamente vai chegar para todo mundo. Não funciona assim. Ele vai decidir para quem ele vai mostrar ou não. Olha que bizarro isso, gente, né? Então, cara, é aquela coisa, né? Você cria a dificuldade para vender a facilidade, né? Então, pronto, eles criaram a dificuldade para vender a facilidade. É claro que não é tão simples assim, tem várias camadas aqui que a gente já conversou sobre isso durante essa live, durante esse conteúdo, né? Mas, gente, faz sentido o que a gente está conversando? Vocês estão entendendo que jogar o jogo do orgânico é, sei lá, uma faca de 15 gumes ao mesmo tempo? É uma coisa que você tem que tomar cuidado. Então, para mim, como é que você resolve esse problema? Você resolve esse problema, primeiro, tendo absoluta clareza de com quem você quer conversar. Absoluta clareza de quais são os problemas que as pessoas que você vai atender no seu negócio estão vivendo. De novo, eu não estou aqui falando, assim como na live de ontem, eu não estou aqui falando para pessoas que querem criar conteúdo para crescer e ficar famosas. Eu estou aqui falando para pessoas que criam conteúdo para colocar esse conteúdo nas mídias sociais e que esses conteúdos atraiam clientes para os seus negócios. Ponto. Tá? Então, se você não usa o Instagram
para atrair clientes para o seu negócio, este conteúdo não é para você, não faz sentido. Só é para aquelas pessoas que usam a criação de conteúdo ou a criação de... criação de conteúdo e copies para atrair clientes. Se você não atrai clientes, se esse não é o seu objetivo, então não faz sentido você fazer nada disso. Ou, enfim, vai falar com alguém que fala sobre isso. Não fala sobre isso, tá? Primeiro, então, a absoluta clareza de com quem você está falando e quais são os problemas que essas pessoas estão vivendo. Lembra que eu falei pra vocês da ferramenta do Avatar, que ela não funciona tão bem? Que eu acho que, cara, ficar definindo idade, sexo, etc. da pessoa, tanto faz, né? Pois é, então qual que é a solução para isso? A solução é, eu defino o público não pela idade, pelo sexo ou pela cidade que ele mora. Eu defino o público de uma cópia ou de um conteúdo pelo problema em comum que as pessoas têm. Então, por exemplo, aqui tem um perfil, ou tem um tipo de pessoa que mora nesse prédio que tem um problema em comum. Aqui o gás do prédio, aqui, né, encanado e tal. Gente, por algum motivo o gás do meu prédio tem vezes que chega a conta de R$80, tem meses que chega a 350. E não faz coerência nenhuma, porque às vezes eu nem tô aqui, fica mais caro, às vezes a gente tá aqui e fica mais barato. Não faz sentido, entendeu? Todo mundo aqui no prédio tem esse problema. Então se eu criasse um conteúdo para as pessoas aqui do prédio, mandasse por carta para todo mundo aqui no prédio, falando assim, nossa conta de gás não faz sentido, e deixa eu explicar por quê, todo mundo nesse prédio ia ler essa carta. Interessa se essa pessoa tem 20 anos ou 70 anos? Não. Interessa se ela, sei lá, gosta de música clássica ou se ela é, sei lá. Não! O que interessa é qual é o problema em comum que essas pessoas têm. Se eu endereçar ou falar sobre este problema que essas pessoas têm, elas vão prestar atenção. Ponto. Eu só preciso fazer a mensagem chegar nelas. Faz sentido? Então, na hora de definir o público de qualquer conteúdo, de qualquer copy que você venha fazer daqui para frente, você vai definir o público pensando qual é o problema em comum que essas pessoas que eu quero atingir têm. Qual é o assunto, o gancho, a identificação, usando lá o conteúdo da Hannah Franklin, tá? Alguém perguntou aqui qual é o perfil do casal e tal. É Hannah Franklin. Na verdade, é só o nome dela, mas é os dois que fazem conteúdo, né? Então, é assim que a gente vai definir o público de alguém, o público de um conteúdo. Qual é o problema em comum? E aí, como é que você faz então para transformar isso num guia ou num material que a sua equipe, ou seja você mesmo, vai conseguir usar para produzir conteúdos de maneira consistente? Cara, escolhe quais são os problemas sobre os quais você vai falar. Esses são os problemas sobre os quais eu vou falar. Eu vou falar sobre equipes de copywriting, eu vou falar sobre como produzir conteúdo de maneira a atrair seus clientes, eu vou falar sobre como aumentar o resultado de um negócio digital. Esses são os problemas que eu vou falar. Eu listo esses problemas e os meus posts, os meus conteúdos, as minhas lives, as minhas copies, os meus produtos. Meu produto não é um infoproduto, não é um produto de treinamento, de formação, de conhecimento. Então o meu infoproduto também é conhecimento, também é copy, também é conteúdo. Né? O meu infoproduto também é conteúdo, né? Então eu listo e eu falo só sobre isso. Pode olhar, as pessoas que estouram em redes sociais falam sobre as mesmas coisas o tempo todo. Elas não mudam de assunto, né? Então você já viu o Érico falando de alguma coisa que não fosse lançamento, né? Quem não sabe, estou falando do Érico Rocha, o cara que começou esse movimento de marketing digital no Brasil, inclusive absolutamente grato por tudo que ele fez por aqui, porque eu só tenho uma profissão, porque esse cara chegou aqui, mostrou e ensinou isso para nós, né? Então, Érico, um grande abraço para você, né? Então, você já viu ele falando sobre algum outro assunto? Você já viu o Bruno Perini falando sobre algum outro assunto que não seja finanças? Louco, né, gente? A gente se estabelece por assunto. A gente finca a bandeira por um tema, ou por um assunto, ou por um problema que as pessoas estão vivendo, que a gente só fala daquilo. Tem um cara, que eu não vou lembrar agora o nome dele, americano e tal, que ele faz um vídeo em formato, né? Então, o formato também cria essa identificação muitas vezes, né? Ou pelo menos cria o branding, né? Fazer sempre o mesmo formato, falar sempre do mesmo jeito, né? E esse cara, ele fala assim, fun fact, ou seja, algo interessante aí pra você. E aí ele fala alguma coisa, seja o que for. Ele começa todos os vídeos dele assim:
100% das thumbs dele, ou sei lá, da capa dos vídeos dele aqui no Instagram, é ele fazendo assim, ó, fun fact, né? E não fala, e depois ele fala sobre alguma coisa interessante. Então, o formato também ajuda você a criar o seu branding, a criar a sua identidade. Mas ele sempre fala sobre algo engraçado, algo interessante, fun fact, né? É o tema que ele usou. E qual é o problema que esse cara tá resolvendo? Cara, ele tá entretendo você. Você tá lá, quando a gente pega o Instagram pra ficar rodando, o que a gente quer é distrair. A gente quer tirar a cabeça do que a gente tá fazendo pra fazer outra coisa. É isso que a gente quer, né? Então, ele tá fazendo exatamente esse trabalho. Ah, você quer se distrair? Então tá bom, vou te falar uma coisa interessante aqui que te distrai, né? Então ele tá resolvendo o problema do público dele também, né? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. Amanhã nós temos mais uma live às 9 da manhã. Eu espero todos vocês que passaram por aqui ou que estão aqui presentes. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê então amanhã. Um grande abraço para vocês. Até mais.